Olá, aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E neste pensamento de hoje nós vamos falar sobre algo que é uma dúvida comum de muitas pessoas que trabalham na Umbanda. Eu posso fazer trabalhos, giras, em casa? Vamos lá! Desde que eu criei o blog, muitas pessoas me perguntam: Douglas, é possível eu trabalhar em casa com os meus mentores espirituais de forma incorporada? Em outras palavras, eu posso incorporar em casa? E a resposta padrão que eu dou, geralmente, é não. Não faça isso, isto é perigoso. Mas vamos entender um pouco por que isto é perigoso. Geralmente essa dúvida vem de pessoas que estão começando o trabalho de desenvolvimento mediúnico. Quando a gente começa a desenvolver a mediunidade, a gente fica realmente assim, extasiado com aquilo que está acontecendo. Eu mesmo, depois de alguns percalços de não saber se eu era médium, se eu não era, aquela coisa louca que acontece no começo do desenvolvimento da descoberta mediúnica, eu tive uma incorporação. E uma incorporação num trabalho de praia, que é uma energia muito mais forte do que geralmente a gente tem nos trabalhos rotineiros. Nesse trabalho eu tive a incorporação ainda de uma entidade muito mais próxima, que foi de um Exu, foi do Senhor Exu Tiriri. E eu senti aquela energia muito forte em mim, as mãos curvando, o corpo curvando e aquela gargalhada surgindo lá do fundo da minha alma. E eu não entendia o que estava acontecendo, mas eu fiquei extasiado com aquela energia, permeando todo o meu corpo espiritual e tomando conta do meu corpo. Porém, o trabalho de praia geralmente é o último do ano, logo depois tem um encerramento das casas espiritualistas e entra-se num período de férias, que é por causa das festas comuns no final do ano. Claro que na primeira ou na segunda semana de janeiro já começa tudo de novo. E nesse intervalo de tempo que eu fiquei sem esta prática, sem esta incorporação e a prática espiritual, eu senti falta. E outra coisa, eu ficava imaginando assim, pô, será que eu vou sentir aquela energia de novo? Será que vai ser assim e tal? E beleza, e voltamos aos trabalhos em janeiro. E não aconteceu nada. Nada. Nadinha. Eu não incorporei. E eu tinha dificuldades nas giras de desenvolvimento de incorporar. E eu não entendia o que estava acontecendo. Eu comecei a pensar até que era uma coisa da minha cabeça. Uma loucura da minha cabeça. E eu fui conversar com meu pai espiritual, com a minha mãe espiritual, e eles me confortaram, dizendo que era natural. A energia do trabalho da praia era muito forte e facilitava certos processos mediúnicos. A questão é que eu senti isso na pele, essa vontade de incorporar. E muitas vezes, naquele intervalo de tempo, eu me questionei, será que eu não posso tentar incorporar em casa? Olha, pensei e pensei várias vezes. Não vou mentir pra ninguém. É verdade, eu pensei. Mas eu entendia que aquilo lá era perigoso. Perigoso porque eu não tinha o preparo adequado para lidar com as entidades caso elas viessem. Porque da mesma forma que eu estava abrindo passividade para um guia espiritual, eu poderia também estar dando passividade para uma entidade em desequilíbrio. E eu sabia que as pessoas que estavam à minha volta não conseguiriam doutrinar aquela entidade ou dar sequência no trabalho que deveria ser desenvolvido. E isso me bloqueou, isto me freou. De uma forma ou de outra, acabou sendo um paralisador desta minha ânsia em trabalhar. Pois bem, o interessante de notar é que muitas pessoas sentem isso também. É uma coisa comum. Mas elas dão vazão a isso e começam a incorporar em casa. O problema de incorporar em casa não é só esse de dar vazão a entidades negativas, mas também de criar um ambiente que não é propício e dar vazão à mistificação ou ao animismo. Muitas vezes o médium não está ainda firme, não tem experiência necessária para lidar com as coisas e ainda tem aquela questão de não trabalhar a sua reforma moral. Ele quer incorporar para que a sua entidade dê um recado para o cunhado, dê um recado para sua esposa ou para a namorada, ou que deixe para os amigos transparecer que ele tem poderes paranormais. E não é assim que funciona. Então a primeira coisa que a gente fala que é proibido de fazer trabalhos em casa é justamente para que haja um controle do ego e da vaidade do médium, para que ele neste momento não caia em ciladas da vida. É claro que muitas pessoas agora estão pensando ou falando até, porque tem gente que gosta de falar com câmeras, com computador e com telas, mesmo parecendo um bobo, sabendo que outras pessoas não estão vendo os vídeos dela. Mas tudo bem. Devem estar se perguntando agora, mas a Umbanda não começou assim? Lá na casa do Zélio, ele não incorporou em casa? É, verdade, ele incorporou em casa. Mas o Zélio tinha uma missão e ele foi preparado para tal.
A gente em muitos outros terreiros também surgiram em casas, mas os médiuns também tinham missões e foram preparados para tal. Se você está em um trabalho de desenvolvimento mediúnico e chegou num ponto em que você terá que dar vazão a essa mediunidade como um pai espiritual ou mãe espiritual, será lhe comunicado e você terá o preparo para isso. E possivelmente você vai abrir uma casa. Você não vai deixar de abrir a sua casa espiritual se você não tiver um local adequado, se não tiver dinheiro para alugar um salão ou qualquer coisa do tipo. Você poderá fazer na sua casa, desde que você saiba quais são as defesas que a casa necessitará, assim como deverá ser a rotina de trabalho. A gente não pode ficar incorporando espírito a todo momento, a toda hora, para fazer tudo. Isto é uma muleta. A gente tem que ter horário definido para começar o trabalho, ter o trabalho, encerrar o trabalho, sempre no mesmo dia, sempre na mesma hora. Isso é uma prática comum, isso se chama disciplina. E é importantíssimo ter a disciplina quando nós interagimos com o mundo dos espíritos. Os espíritos, ao contrário do que nós pensamos, eles não estão lá esperando a vida acontecer, esperando a próxima reencarnação. Não, eles têm muitos trabalhos sendo desenvolvidos no plano espiritual. E a gente não pode ficar chamando eles para toda hora. Neste momento, outra pessoa começa a pensar: mas eu sou um médium audiente? Eu ouço o espírito falar comigo a todo momento? Então quer dizer que ele não está comigo? Não. Ele não está com você, mas ele pode emanar o seu pensamento até o seu aparelho mental e você vai captá-lo. Muitas vezes a gente acha que a audição é algo só físico, e não, a audição também vem através da inspiração e da intuição, tá certo? Então pensa bem quando você for pensar novamente em fazer aquela gira em casa para atender ao seu cunhado, para dizer para ele que ele não deve assaltar a sua geladeira, porque você pode estar incorrendo em um grande erro. Mas se você já está sendo preparado para ser um dirigente espiritual, tenha conforto, porque você não precisará tirar um dinheiro que não existe do seu bolso para montar uma estrutura, sendo que você pode usar um cômodo da sua casa adequado para tal. Lembrando sempre que tudo tem que ser feito da forma mais simples possível. O trabalho espiritual tem que ser feito de forma caritativa e por amor. Então não vai começar a cobrar ingresso para o pessoal ver o seu show de incorporação. Não é assim que funciona. A recomendação básica é de que não pode, mas se o seu dirigente preparar você para isso, aí siga o que o seu dirigente disser. Uma outra prática também comum, que é muito parecida com essa da incorporação, são aquelas pessoas, principalmente os adolescentes, que querem fazer a brincadeira do copo, do compasso, e o mais recente de todos, que era o Charlie, né? Isso não deve ser feito. As pessoas fazem isso por motivos frívolos, e os espíritos não têm tempo para isso. Logo, quem irá responder para você será um espírito zombeteiro, um mistificador. O mesmo se dá para você, magão da internet, que adora evocar demônios da Goécia. Cara, esquece. Os demônios não estão nem aí para você. E se tiverem, eles só vão brincar com você e te fazer um escravinho, tá bom? Então, repensa isso. É melhor você ir lá no terreiro aprender da forma correta do que ficar tentando evocar poderes achando que você, com esse pensamento todo arrogante, vai dominar inteligências ancestrais. E é isso que eu tinha para falar com vocês. O livro que eu quero recomendar para vocês se chama Memórias de um Exorcista. É do padre Gabriel Amorfi. Ele é o exorcista oficial do Vaticano, por assim dizer. Então você vai encontrar lá muita coisa sobre essas entidades espirituais que tentam se apoderar ou fazer o trabalho do adversário. É bom para ler, mesmo não sendo umbanda, mesmo não sendo espiritualismo, a gente tem que ler de tudo. Mas não aceite tudo que está escrito ali simplesmente porque está escrito. Passe pelo crivo da razão, tá certo? Então eu vou deixar aqui, ó, esta é a capa do livro e procure lê-lo. É bem interessante, tá certo? Então é isso aí, você gostou do vídeo? Se inscreve no nosso canal, a gente precisa crescer, gente. Vamos lá, ajuda aí. Vamos crescer, compartilha com os amigos, vamos expandir e propagar a palavra. Tá bom? Muito obrigado pela paciência de vocês ouvirem eu falar tanta coisa aqui. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. A gente se vê num próximo pensamento. Até lá!